Glória a Deus, aleluia. Muito bom. Eu pedi para isso, deixar ali, depois eu vou pedir para mudar. Nós temos como declaração de missão da igreja, essa declaração que nós temos aqui diante de nós: ser como Ele e servir como Ele. E o Espírito Santo estava me perguntando durante o louvor: você crê que isso é possível? Se crê que é isso, ou isso é uma utopia, o ser como Jesus é. Perceba às vezes que nós lutamos, e em algumas áreas a gente começa a pensar em desistir, porque parece que nós não alcançamos adequadamente, não alcançamos com a instrumentalidade correta. Muitas vezes achamos que ser como Jesus é baseado no nosso esforço, de eu me tornar uma pessoa melhor, de eu conseguir fazer com que o meu ser, eu treine ele de tal forma que ele seja como Jesus. E não é a estratégia que Deus usa. A estratégia que Deus usa para a transformação de nossas vidas, ela é diferente. Uma delas é você estar junto dele. Outra dela é a adoração, que está ligado ao estar junto, é adorá-lo de todo o coração, de render-se, de interagir com Ele, de conversar com Ele. E uma outra maneira que Deus usa, dentro do processo para sermos como Ele, para trabalharmos o nosso ser, a nossa identidade, ela está ligada com uma visão. Eu preciso conseguir visualizar o que você vê, você conquista. Se você vê os seus estudos indo bem, você vai ter bons estudos. Se você vê o seu casamento abençoado, consegue enxergá-lo abençoado, você vai ter um casamento abençoado. A visão nos foi dada a Deus como um instrumento, uma instrumentação, para que nós possamos obter e ter aquilo que Ele coloca como visão no nosso coração. A visão, ela é chave, ela é algo especial que Deus coloca no nosso coração. Provérbios diz, por exemplo: assim como Ele se vê na sua alma, assim Ele é. Assim como você vê as coisas, assim elas são. E para ser como Jesus, eu preciso ter uma visão, eu preciso ter uma figura, eu preciso ter uma compreensão daquilo que Deus tem preparado para a minha vida, e ficar observando aquilo, ficar olhando para aquilo, ficar meditando sobre aquilo. A transformação é algo muito interessante que nós temos, e esses vários instrumentos nós podemos seguir adiante. Mas eu queria pegar hoje esse instrumento e trabalhar com você algo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós estamos adentrando 40 dias, 6, 7 semanas, para nós conversarmos um pouquinho e nos aprofundar em nosso caminhar na compreensão de sermos mais como Jesus é. Especificamente no tema perdoe, perdoar. E para que eu aprenda a perdoar, eu preciso olhar para Ele como Ele é a esse respeito. E o que Ele tem em mente com a nossa vida, quando Ele fala sobre o perdão. O perdão não é uma coisa que eu tenho que ficar me obrigando a perdoar. Quando eu sou como Ele, é natural eu perdoar. Nem questiono a questão, se devo ou não devo. Porque a minha identidade foi marcada com a identidade dEle. Isso é um dos segredos assim, tão chaves na nossa vida cristã. Quando eu me identifico com Ele, quando eu mergulho na identidade de Jesus, a identidade dEle, ela passa para a minha vida.
E aí eu sou como Ele. Dentre uma das coisas é a visão. É a maneira como nós pensamos, observamos, a maneira como nós visualizamos uma caminhada nossa. E eu queria te convidar hoje para falar sobre esse tema, um coração curado. Com a pergunta para você, se você crê que é possível ter um coração curado. Um dia falando com uma pessoa muito preciosa, e ela disse: pastor, eu estou lutando com vício. E eu já me esforcei, fiz campanha de jejum, já recebi oração de libertação, já fiz a minha ministração de cura que eu precisava, tenho ido todas as vezes à frente, pedido oração, imposição de mão dos pastores, mas vira e mexe eu estou na mesma situação, eu não consigo me livrar desse meu vício. E eu comecei a conversar com ele sobre como ele pensava. A maneira como você pensa determina as tuas ações. Por isso que a Bíblia fala: transformai-vos, tenha uma metamorfose na sua vida. Como? Pela renovação da sua mente. Por isso é tão importante tantos treinamentos que fazemos. Por exemplo, nós tivemos esse final de semana e sábado à tarde e noite, entramos um pouquinho na noite. E hoje de manhã nós tivemos aqui 5 horas de ministração sobre a questão financeira. Para eu entender a maneira que Deus pensa sobre finanças, não acontece assim do nada. Eu preciso sentar e permitir que Ele comece a falar comigo a esse respeito. Eu preciso olhar para a palavra de Deus, permitir que essa palavra entre, eu converse com ela, e eu ouça o que Deus está falando. Senão eu nunca vou mudar. Pode se esforçar o que quiser, não vai mudar. Se não muda o pensamento, não muda. Não muda. Vai ficar no esforço, vai ficar no osso. Por que é tão importante a ITM TV? Porque ela trabalha não com informações da Bíblia, ela trabalha com a revelação da Bíblia. E toda revelação ela traz uma mudança de vida. Para eu ter um coração curado, eu preciso ter uma revelação da parte de Deus. Primeiro, crer que é possível. É possível ter um coração curado. É possível ter um coração curado. É possível ter um coração curado. Se você gostaria de crer, se você já está decidido em crer, se você já se posicionou no seu espírito, eu creio que eu vou ter um coração curado. Eu gostaria que você se expressasse, se você tem esse desejo, e se colocasse em pé diante de Deus, e se posicionasse diante de Deus, não diante de mim. Eu estou lhe ofertando essa oportunidade para uma experiência diante de Deus. Eu creio que é possível ter um coração curado. Diga isso para Deus, fale com Ele agora. Feche seus olhos e comece a conversar com Deus, e comece a dizer para Ele: Deus, eu não sei como é que é isso, ter um coração curado, mas eu creio, eu me atrevo a crer, que o Senhor pode mudar o meu coração, que o Senhor pode mudar coisas profundas. Espírito Santo de Deus, ora lá, machei que eu tô mamando. Sim, Espírito Santo. Isso, igreja. Oh, sim, Senhor. Olha para o nosso coração, ó Deus. Sonda-nos. Mais uma vez pedimos ao Senhor, sonda-nos, ó Deus. Sonda o nosso coração. Pai, aqui tem um povo que está decidido a ter esse coração curado. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga nesses próximos dias uma visitação sobrenatural sobre as nossas vidas. E nessa noite eu peço a Deus, abre o céu sobre nós, abre o nosso entendimento, permita-nos ver um coração curado, como Ele é. Permita-nos ver o coração de Jesus como Ele é.
para que isso seja impregnado em nós, ó Deus, e sejamos transformados de glória em glória, como diz a sua palavra. Sim, Senhor, muito obrigado, Senhor. E o povo de Deus diz? Amém, amém. Por gentileza, pode se assentar. Nós estamos nessa caminhada, de uma forma bastante interessante, com mais 10 igrejas aqui da regional. Algumas estão mais assim envolvidas, outras ainda estão um pouquinho assustadas, mas estão desejosas. Mas estamos aí, 10 igrejas. Estivemos juntos quinta de manhã e sexta de manhã com os pastores. Alguns pastores se assustaram um pouquinho com a maneira do boliviano, mas foi muito bom. Ele mexeu com a gente. E nas quinta e sexta noites estivemos juntos ali ministrando, foi muito especial. Eu me alegrei especial com a igreja aqui, porque vocês foram show. A presença da Shalom lá, alguns disseram, está dominado aqui, que é isso? É muito bom poder estar juntos e obrigado pela testificação que mostrou que o coração de vocês entendeu a importância do perdão. E nós estamos trabalhando então com essas 10 igrejas. E a partir de amanhã, talvez, pelo menos está programado assim, você vai encontrar outdoors aqui na regional, são 7 que vão ser colocados sobre a campanha Perdoe. Ela vai vir com um layout diferente de comunicação. E no próximo domingo nós vamos começar a trazer então os flyers, os cartazes, até adesivos, com uma nova roupagem, como já mostrei aqui. E vai ser bem interessante. Fiquei surpreso mais uma vez, né, Marcos? O Marcos me substituiu na visita do secretário da comunicação social da prefeitura. E é interessante como Deus dirige, né? Eu não pude ir, Marcos foi. Marcos chegou lá e encontrou um amigo de longa data. Eles já se conversaram e já entrou no fluir da conversa. E até o secretário vir, esse já estava, puxa, que bom. Quando o secretário veio, só deu uma geral. E o secretário disse, puxa, se nos desse um pouquinho mais de tempo, nós poderíamos colocar em 600 lugares, né, em 600 pontos de ônibus, nós podíamos colocar isso aí. Então já é uma preparação para o ano que vem. Eles já vão pegar 500 cartazes e vão distribuir aqui nos equipamentos públicos. Então o poder público vai cooperar nesse processo junto conosco, porque entendeu, puxa, essa campanha aqui é uma campanha que a prefeitura podia estar fazendo sem crise, né? Então é muito interessante esse processo, como Deus vai abrindo algumas portas. Essa porta se abriu há 2 semanas atrás, quando o administrador aqui disse, vamos fazer, eu vou levar lá, e marcou lá, remarcaram e deu certo. Amém? Então Deus está cuidando. Então nós estamos aí nesse processo. E nessa semana nós estamos também começando com o projeto Minha Casa, Casa de Paz. Você podia mudar? Obrigado. Essa semana estamos mudando então com o projeto Minha Casa, Casa de Paz. E nós temos vários irmãos aqui que estão no desafio de buscar e se preparar para isso. E vai ser muito interessante entrar na casa das pessoas e trazer paz e segurança sobre a vida das pessoas em Cristo Jesus. Vão aí 5 semanas trabalhar o coração, vai ser muito precioso. E nos grupos familiares nós estamos começando a oração por 3 pessoas e a busca de reconciliação. Pai, quem são aqueles que estiveram entre nós que se afastaram por alguma chateação que houve e que nós possamos de alguma forma resgatar. Então cada grupo familiar está orando sobre isso, está conversando com Deus, pedindo orientação e inspiração por quem orar, para que haja um resgate dessas vidas. Glória a Deus por isso. E uma das coisas que o pastor Raul Justiniano, que esteve conosco, já estava conversando hoje de manhã aqui, ele me pôs um pouquinho na parede assim e disse, Arno, como está a sua oração? Eu contei para ele como é que eu faço, quanto tempo eu gasto, e ele disse, sim, Arno, há que meter-se na oração. O jeitão, ele usa muito essa expressão, no português é estranho, né, falar assim, mas o espanhol ele usa muito, tem que se meter na oração, tem que mergulhar nisso. E nos desafiou como pastores a levantar uma torre de oração, como às vezes é chamada, de 24 horas de oração, 7 dias na semana. E chamou ali 7 pastores, nós nos posicionamos e nós queremos começar, dentro do possível, a partir da próxima semana, segunda-feira,
há um tempo de 24 horas de oração aqui na região. São 7 igrejas, cada igreja assume 24 horas. E nós vamos assumir as terças-feiras. E você que gosta de oração e sabe da importância da oração, quero te convidar já a separar um horário na terça-feira, de manhã, de tarde, à noite e madrugada, para vir orar pelo menos 1 hora. Nós já temos esse projeto há anos, mas faltou um pouquinho mais de foco nos últimos tempos e vamos focar mais agora. Vamos pegar esse embalo de 7 horas para nós chegarmos a um dia, termos aqui 24 horas de oração constante e ininterrupta, 365 dias no ano. Amém? E nós vamos fazer isso. Nós vamos. Hay que meterse na oração, Arno. Vamos lá. Então nós vamos começar junto com essas equipes aqui a orar 24 horas. E na próxima terça-feira, então, das 0 hora até as 24 horas, gostaria de que nós tivéssemos aí 24 pessoas, 24 duplas, para estar orando pelo menos 1 hora nessas terças-feiras. Provavelmente vamos fazer 7 semanas e daí depois nós vamos rever esse processo aí sobre a oração. Então prepare-se, nós já tivemos aqui na igreja 68 horas de oração semanal, na casa de oração. Na semana você tem 168 horas, então já tínhamos avançado, retrocedemos um pouquinho porque é um processo sim de batalha espiritual, mas nós vamos aí avançar de novo e conquistar esse processo aí. Se cada grupo familiar, veja só, se cada grupo familiar dos 50 absorverem 2 horas na semana, nós já fechamos 100 horas. Né? Se cada grupo familiar observa 100 horas, né? Parabéns para elas pelo dia de ontem, né? Se cada grupo familiar hoje absorver 3 horas, nós fechamos as 168 horas. Seu grupo familiar podia se dispor, às vezes até em turno. Essa vez eu oro, na outra semana você ora, na outra semana o outro, no outro, assim nós conseguimos fechar. É fácil. Ele disse, se tem 50 líderes, você fecha 168 horas de oração numa semana. É um bom desafio. E nesse processo, para que isso se estabeleça, eu preciso ter uma perspectiva correta da vida e olhar para um coração curado. Quanto mais você olhar para esse coração curado, tanto mais o seu coração é curado. Por exemplo, se eu quero ter um coração curado, eu vou lá, fico me distraindo quando eu vejo alguém olhando o celular assim. Vamos lá, por aqui. Onde é que eu estava mesmo? Quando você foca num coração curado, e você interage com ele, o seu coração vai sendo curado. E você vai para o seminário Veredas Antigas, e separa ali 12 horas, para estar debaixo de ministração, e naquelas 12 horas você está com o coração aberto, observando o coração de Jesus. O que vai acontecer com o seu coração? Vai sendo curado. Quanto mais você olhar para Ele, quanto mais você focar-se nele, você vai experimentar. E hoje, como já uma vez compartilhei, gostaria que nós abríssemos Isaías 61, o livro de Isaías, o capítulo 61, e nós lêssemos, e eu gostaria de observar algumas coisas. Esse capítulo fala, como toda a Bíblia, o tema central é a própria pessoa do Senhor Jesus. Isaías 61 é assim um livro escancarado no Velho Testamento, uma palavra profética sobre a pessoa de Jesus. Isaías 61. E eu quero incentivar você a nessa semana, dentro do possível, você separar no seu tempo de devocional a leitura desse texto. São 11 versículos. Se você separar ele, ler ele todo no dia, você vai talvez gastar aí 3, 5 minutos. E aí meditar sempre sobre 2 versículos, 1 e 2, daí 3 e 4, 5 e 6, cada dia se pega 2 versículos. E no domingo você lê todo ele e revisa o que você escreveu. Se você fizer isso essa semana, você vai conhecer o coração de Jesus. Vamos lá o texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, e a consolidar todos os que choram, e a pôr em liberdade os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. O lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis da vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Veja esse texto, mais um texto, leia ele comigo aqui, Provérbios 4, 24. Leia junto em voz alta. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto é um texto que norteia toda a campanha dos 40 dias de perdão, e o foco vai estar sempre no coração, porque do coração emana a vida. As fontes da vida estão no seu coração. A minha vida é um fruto do que está no meu coração. O meu falar é um fruto do que está no meu coração. E eu preciso, mais do que tudo, como esse texto diz, a cuidar desse coração de forma adequada. Então, mantenha esse versículo como um versículo assim para estar memorizando também. Sobre tudo que eu devo guardar, eu preciso guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se eu percebo que eu estou amargo, é porque o meu coração está amargo. E o meu coração não é lugar de amargura, meu coração é o lugar de paz, é o lugar de vida, de segurança. Então vamos lá ver como o Senhor Jesus fala nesse texto e como ele identifica esse coração curado. Primeiro ele diz assim, está sobre mim. Diga comigo assim, está sobre mim. Eu estava relendo lá no livro de Joel, no capítulo 2, tem a profecia que se cumpre em Atos capítulo 2. E ali diz que o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. O Espírito de Deus está sobre as pessoas, assim como ele estava na criação. Quando havia, antes de Deus dizer, haja luz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E as águas sempre lembram as multidões, como o mar de gente, a gente às vezes diz. As multidões falam desse mar, e o Espírito de Deus, e Ele está sobre as águas, Ele está sobre as pessoas, Ele está sobre a sua família, Ele está sobre a nossa cidade. O Espírito do Senhor foi derramado sobre as pessoas. E o Espírito do Senhor está sobre mim, esperando uma palavra. Haja cura,
haja perdão. A sua família, o Espírito Santo está esperando você liberar uma palavra. Isso é oração. Oração não é ficar pedindo as coisas para Deus. Oração é entender o que Deus está dizendo no meu ouvido e eu falar o que Deus está dizendo. Isto é oração. Nós às vezes está dizendo, né? Tem algum pedido de oração, a gente fica pedindo, acho que oração é ficar pedindo, não. É uma sétima parte do que é a oração. A oração, é quando você ouve Deus falando no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, e você declara essa palavra sobre aquela situação, aquelas pessoas. Isto é manifestar o reino de Deus. E quando nós entendemos que o Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito Santo está esperando uma palavra nossa para que ela seja liberada sobre a nossa região, sobre as nossas famílias, sobre as pessoas, sobre a nossa própria vida. O Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Quando a palavra é liberada e as pessoas recebem essa palavra, a unção entra no coração. E quando a unção entra no coração, o coração é mudado. O coração é transformado. A palavra libera o agir e o Espírito Santo vem e ele quebra todo o jugo e toda a doença que há no coração. Só há um que pode mudar o coração, que é o próprio Deus, por intermédio do seu Espírito. É só o agir dele dentro de nós que muda o coração. Nós podemos mudar o exterior, mas o interior é Deus que muda. E aí eu preciso entrar em parceria com Ele sobre isso. Perceber o que Ele está me falando, perceber dentro de mim e começar a concordar. E a unção dEle, ela começa a se manifestar. E a unção quebra o jugo do mal, e ela cura e tira o coração de pedra, como a Bíblia diz lá em Ezequiel 36, 26, e lhe dá um coração de carne. Ele tira aquele coração duro e ele transforma ele num coração sensível, num coração acessível ao falar de Deus. Uma pessoa que ora, o pastor Raul estava me dizendo hoje à tarde, uma pessoa que ora a Deus e que tem comunhão com Deus é uma pessoa propensa à obediência, é mais propensa à obediência. Quando eu oro menos, eu estou cheio mais dos meus argumentos e obedeço menos. Observe uma vez na sua própria vida como é que é isso. Quando você ora mais, você está mais sensível ao falar de Deus. Quando você permite que o Espírito Santo mexe com o seu coração, o que acontece? Você está mais sensível ao falar, ao agir, ao guiar dele. A unção, ela começa a operar tranquilamente na sua vida, com liberdade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Diga isso comigo. Você é um cristão? Um cristão é alguém ungido por Deus. E sobre a sua vida, na sua vida, o Espírito Santo está sobre você e está agindo no seu coração. Glória a Deus, isso mesmo. Diga glória a Deus. Se não fosse Ele, a gente estava na religião aí, tentando mandar fazer ordens e estabelecer leis para que tivéssemos que obedecer e castigo para quem não obedece, assim por diante. Mas em Cristo Jesus, a questão muda para uma questão do coração. Ele nos ungiu, pois Ele vê o seu coração já totalmente curado. Na visão de Deus, Ele já vê o seu coração curado. Ele não trata com você conforme o seu passado. Ele trata com você em relação ao seu futuro. E o seu futuro é um coração curado, livre. Um coração leve, solto, cheio da presença dEle, sensível ao falar dEle. Um coração curado, totalmente livre para amar as pessoas e cumprir com a vontade de Deus. Assim Deus olha para você. Deus olha para a sua vida por aquilo que está diante de você e não por aquilo que foi do passado. O que Ele fez com o passado? Ele derramou o sangue de Jesus e os seus pecados estão perdoados. Ele não lhe imputa mais nenhuma injustiça, porque o sangue de Jesus tem poder e rompeu essas coisas do passado e você é livre. Ele não só perdoou os seus pecados, Ele tirou o pecado, Ele aniquilou o pecado na sua vida. Você é livre, 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 livre para fazer a vontade de Deus. Solte o seu passado e vá para o seu futuro.
Algumas coisas são importantes para desatar de falar do passado, sim. Nós temos algumas ministrações para isso, para te ajudar a soltar das coisas. Mas depois que soltou, largue mão. Olhe para frente, para aquilo que está diante de você. Focalize em Jesus, focalize no coração dele. E ele te ungiu para que você experimentasse esse processo que ele coloca aqui, a boa notícia. O que Deus quer na sua vida? Ele quer restaurar a vida. Aquilo que estava de alguma forma desestruturado fora, ele restaura e coloca em ordem. Diga glória a Deus. Ele não só faz isso, mas ele também cura as feridas. Se tem alguma coisa do passado que te machucou, ele estabelece a unção dele, ela cura a sua vida. E você, aos olhos de Deus, já é uma pessoa curada. E você percebe alguma dor? Acerta ali, conversa com Deus, faz um treinamento ali para entender como você absorve a sua cura. Você já está curado em Cristo Jesus. É uma verdade estabelecida no reino do céu sobre a sua vida. É só acessar, é só usufruir o que Deus tem preparado para a sua vida. E Ele quer a sua liberdade do passado. Para quê? Para que você viva o projeto dEle. Nós somos muito orientados, até em demasia como igreja, em relação às coisas do passado. Às vezes nós tratamos nos cursos e às vezes nós paramos ali. Mas nós já estamos conversando com os pastores essas coisas, precisa voltar para aquilo que está adiante. Avançar, conquistar. E você ser uma pessoa livre. Livre quer dizer sem influência do seu passado, sem um sentimento lá de trás da infância. Impressionante, né? Nós seres humanos somos assim. Às vezes coisas de 30 anos atrás a gente ainda tem aqui no coração e ainda define hoje como eu reajo quando uma pessoa de alguma forma quer fazer alguma coisa. Por exemplo, no trânsito, né? Alguém me ultrapassa no trânsito, ninguém tira a vantagem de mim, eu vou passar dele. Porque lá no passado alguém tirou a vantagem dele e ele não aceita que ninguém passe a ele, porque ele se sente ofendido. E vive pelas coisas do passado, ainda hoje é determinado e não entende, não recebeu de Deus a orientação de como é agora. Livre do passado, sem essas influências. Diga glória a Deus. A liberdade das limitações. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que? Mas se tem limitação emocional, não crê. A cultura da limitação que nós vivemos ao nosso redor é tão forte que quando alguém pede para você orar por cura, você diz, puxa, mas cadê o pastor? Se aparece um endemoniado, o primeiro sentimento é esse, puxa, vou ligar o pastor, cadê o telefone para ligar para ele? Não há impossíveis na sua vida. Não há limitações, a não ser só a limitação da vontade de Deus na sua vida. O projeto de Deus na sua vida é o seu limite. O pensamento de Deus é o seu limite. O coração de Deus é o seu limite. Um coração curado é um coração assim restaurado na vida, curado de feridas. É um coração liberto do seu passado, é um coração liberto das suas limitações. Não tem, como às vezes nós chamamos, né, no retiro lá de, como é que até tem um nome técnico para isso? Fator limitador. Né? Oi? Comportamento limitador. A gente já está acostumado assim a se limitar. E Deus quer abençoar a sua vida de forma sobrenatural. Se pensar hoje, por exemplo, nas finanças, se aplicar os princípios da quinta parte, como nós aprendemos e recebemos uma palavra hoje, profética de Deus sobre as nossas vidas aqui como igreja, aprender e executar a quinta parte, Deus quer fazer coisas sem limites. Sem limitação, imagine a sua vida sem limitação. Deus te dá um sonho, beleza, está resolvido, está feito. Você não fica aí pensando, puxa, mas será que vai dar? Não, já deu, se Deus falou, já deu. Não há limitação. E a aceitação incondicional. Meu pai, olha meu pai me ama. Ah, ele me ama. Ele me gosta. Um coração curado, ele tem esse coração com seu pai.
Meu pai me ama. Puxa, meu pai, como ele me ama. Fico até constrangido quanto que ele me ama. Quanto ele me abençoa. Ele me ama. E um coração curado é assim. É tão cheio de confidência, tão cheio de segurança, tão cheio de certezas, porque ele sabe que tem costa quente. Ele sabe que tem um pai que qualquer hora que ele precisar de ajuda, ele só precisa olhar. E o pai olha para ele. O pai está de olho. Uma aceitação incondicional. Um coração curado. Essa é a boa notícia. Essas são as marcas, 5 marcas de um coração curado, que vem com 5 ministérios, que vem com o que o Senhor Jesus diz aqui, de pregar as boas novas, de falar, de proclamar, de estabelecer sobre a sua vida essas características. Essa é a boa notícia. Deus quer. A pergunta: você também quer? Você quer esse coração assim? Eu quero. Ah, você quer. E eu estou trabalhando junto com os pastores aqui para que você tenha um coração assim curado. Só que você já viu uma operação de coração, não? Eu me assustei lá outro dia que o médico me disse, tem que fazer um cateterismo aí lá, que ele andou o negócio vendo. Eu andei na esteira lá, meu coração não acalmou tão rápido como ele achava. Ele me me mandou fazer um cateterismo. Aí estava lá eu com outro, daí tinha um policial do meu lado. E ele fumante e nervoso, que só que estava. E ali no cateterismo é assim, ou você é liberado, está legal, ou você vai para a mesa de operação. Imagine o clima ali. Aí estraga a máquina, vamos ficar mais uma noite. E daí todo mundo um no olho no outro. E esse policial foi para faca direta. O coração dele já estava no limite. Ia serrar o peito, abrir o peito, para trabalhar esse coração. Uma operação de coração, ela não é brincadeira. E talvez alguns de nós vão passar no cateterismo e Deus diz, tá beleza. É só dar uma ajustadinha aí. Eu voltei e eu disse, não, tá tudo limpo aí. Tá garantido. Glória a Deus. Mas alguns vão ter que abrir o peito. E vai doer. Vão chorar. Vão ter que ter paciência um com o outro. E nós como pastores precisamos abrir o peito de alguns aqui. Para curar o coração. Com jeito, com entendimento, com graça. Com compreensão na caminhada. Mas operar um coração não é coisa simples. Graças a Deus que o Espírito Santo é como é que diz, o médico-chefe. Ele se vai orientando, assim, 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 assim. Vai fazendo, vai fazendo. E nós precisamos dizer, sim, Deus, eu quero ter um coração curado. Eu não quero infartar. E ter a minha vida encurtada. E alguns têm a vida encurtada porque não permitem que Deus toque o seu coração. Às vezes, dores com os pais, uma desonra com o pai. Um dos que nos ajudou no processo da comunicação, ele disse, ele até gravou e vai ver esse vídeo. Ele disse, eu tive uma discussão tão feia com meu pai que nós entramos no braço. Depois disso, nós vivemos quase um ano debaixo do mesmo teto e a gente não se olhava no olho. E o meu pai entrou na cozinha e abriu o gás. E ele disse, eu fiquei pensando assim, é ele? Decisão é dele. Duro o coração. Até Deus entrar na história e haver uma reconciliação entre o pai e o filho. O coração, ele precisa ser tratado. Eu preciso estar disposto a dizer, eu vou. Eu vou permitir que o Espírito Santo faça a operação. Se é necessário abrir o coração, se é necessário ser o que for, eu quero ter um coração totalmente sensível ao projeto de Deus. Essa é uma das grandes forças desses 40 dias de perdão. Permitir, em toda essa caminhada de 40 dias de oração, de busca,
a permitir que Deus toque o meu coração para que eu tenha uma vida restaurada, feridas curadas, livre do meu passado, livre das limitações, mergulhar numa aceitação total e incondicional diante do coração de Deus e ter um coração livre, um coração curado, um coração cheio de vida, da onde emana fontes, rios de água viva, como o Senhor Jesus diz. E é para lá que nós estamos indo. Você pode dar um uhul, glória a Deus. A boa notícia é que Ele consola todos, e consolar Ele vem ao nosso encontro, daquele que está fraco, e se coloca do lado dele, debaixo do ombro dele, e levanta ele e caminha com ele. Ele chega junto, e nós precisamos chegar juntos uns dos outros, na situação em que estamos, e nos ajudar uns aos outros a levar um lugar de paz e segurança. E o Espírito Santo está entre nós para manifestar esse coração curado. E o coração curado, ele é assim, ele é um coração que consola todos. Você chega perto de uma pessoa de coração curado, você se sente acolhido. Você chega perto de um coração que não está curado, um coração amargo, o que vai acontecer? Você já vai, puxa, está amargo aqui a situação. Deixa eu procurar uma outra conversa. Um coração curado, ele consola, ele não distingue mais pessoas, como se diz. Deus aí não faz a distinção das pessoas, Ele faz a distinção de atitudes das atitudes das pessoas. E quando Ele entra no nosso coração, Ele nos leva a ter uma experiência de consolo. Não importa quão machucado eu esteja, e quão machucado o seu coração esteja, não há impedimentos para que Deus pretende fazer, curar o seu coração. Agindo eu, Ele diz, quem impedirá? Não há impedimentos para o agir de Deus. Só se você diz alto lá, aqui você não toca. Deus respeita. Deus respeita a sua vontade. Se você não quer ser curado, Ele não te cura. Mas se você diz, Deus, eu quero, Ele vem e te consola. Ele vem como um consolador. E um coração curado é assim, o Senhor Jesus vem como um consolador, que se achega e acolhe, e ama, e fortalece, e transmite segurança. E a primeira coisa que um coração curado precisa, na verdade, ele precisa de aconchego, de segurança. E no grupo familiar, vamos ser assim, quando nós nos achegarmos no grupo familiar, e alguém começar a abrir o coração, ou o Espírito Santo abrir o coração dele, o que nós precisamos fazer? Fazer um ninho de aconchego, de consolo, de segurança para essa pessoa. Ela está abrindo o coração, está sendo curado, e ela precisa ter esse sentimento de segurança, e assim será nos nossos grupos familiares. Amém? Seja você essa pessoa. O coração machucado, ele traz essas características, luto e cinza, ele fica chorando perdas, e a cinza é não ter esperança. Um coração machucado, ele tem pranto, choro, tristeza, lamento, fica lamentando as perdas, chorando sobre o leite derramado, chorando sobre as coisas a dificuldade que tem hoje por causa do passado. É um processo de pranto, de choro, de lamento, que envolve um coração machucado. E um espírito angustiado, ou depressivo. Angustiado aqui é depressão, desânimo, tristeza. Um coração machucado, ele tem essas características. E a palavra de Deus aqui ela é muito clara quando ela diz o quê? Que Deus quer tirar o luto e dar-lhe uma coroa. O luto domina tanto a pessoa que ela governa o pensamento, o sentimento, a fala da pessoa e as ações, e a maneira como trata as pessoas, a maneira como gasta o dinheiro, a maneira como trabalha com as situações e pessoas, como resolve os seus problemas. Debaixo do luto, o luto ele domina totalmente a pessoa. E a Bíblia diz que o coração, Deus se chega como consolador, e Ele tira esse luto e lhe dá uma coroa. Coroa fala de governo. E um coração curado governa a sua vida e não é governado mais por sentimentos e pensamentos que estão fora do propósito de Deus. Um coração curado, ele não fica reagindo às situações, ele sempre é ativo, proativo, ele sempre está agindo em direção às coisas. A pessoa ofende, ela não ofende de volta.
Um coração curado, ela é ofendida e ela responde com palavra branda, com mansidão. E aí é só Jesus, né? Só Jesus com o coração dele. E ele quer lhe dar essa coroa. Você pode dizer assim, eu recebo esta coroa. E entrego o luto. Deus é um negociante estranho. Ele negocia algumas coisas. Ele diz, me dá o teu luto. Ah, mas eu gosto tanto desse luto. Daí as pessoas sentem pena de mim. Aí eu recebo sempre a atenção das pessoas. Não, eu gosto disso. Não, me dá o teu luto. Não, mas... Ele me dá o teu luto. Aí você entrega o luto, a tristeza, o pranto. E ele te dá uma coroa de vida. É bom o negócio ou não? Deus é especialista em abençoar, né? O luto, ele é transformado em uma coroa. O pranto, ele é transformado em alegria. Outra negociação. Deus tira o pranto, o choro, e a alegria fala do toque de Deus em seu coração. A alegria, ela está ligada com o coração de Deus. Deus é alegre. E a alegria do Senhor, a alegria dEle, a satisfação dEle, é a minha força. E quando eu percebo que Deus se alegra sobre a minha vida, e entendo, como diz, acho que lá em Obadias, sobre ti se alegrará com alegria, e Deus se alegra sobre mim, isso é uma injeção de adrenalina na minha vida. Quando eu percebo que Deus se alegra sobre a minha vida, normalmente as pessoas acham assim que Deus está triste com elas, né? E Deus quer derramar esse óleo. O óleo sara as feridas mais íntimas e o óleo fala de romper com relacionamentos errados. O óleo fala de bem-estar, de cura. E um coração curado, ele usufrui da sua vida, pois vive com alegria. Como já disse, a alegria é a adrenalina de Deus na nossa veia. A manifestação do reino de Deus é alegria no Espírito Santo. E Ele quer dar isso. Você quer entregar aí, quer fazer um negócio com Deus aí? Então diga, eu entrego o pranto e recebo o óleo de alegria. Um coração curado tem essa marca do óleo de alegria. Ele tem a marca da coroa, ele tem a marca do óleo da alegria. E o coração curado, ele recebe uma veste de louvor. O espírito angustiado, ele é transformado em veste de louvor. Veste de louvor fala de gratidão incontida no coração. Em vez de estar amargurado, chateado, resmungando, Deus nos cobre com um manto de louvor. Um coração curado celebra a sua vida e faz dela uma caminhada prazerosa. Pastor Arão, para você perceber como é um homem que tem visão, que entendeu o seu chamado, ele na sexta-feira à noite ele teve uma reunião com os seus líderes e ele foi dormir 1h30 da manhã. Às 3h30 bateu o relógio e ele 4 horas estava no aeroporto. O avião iria sair às 6h30, e aí ele chega lá no aeroporto, voo cancelado. Aí estão procurando outro voo, daí ele disse para a esposa, pode ir para casa, eu vou ficar aqui porque já devo de ir. Ele ia chegar aqui 10h30 da manhã. Aí ficou esperando 5 horas no aeroporto. Aí voaram ele para Rio de Janeiro. Aí ficou esperando lá um tempo até achar um voo, daí ele veio para cá, chegou aqui 3 horas da tarde. Vamos comer alguma coisa? Vamos, não. Homem focado. Me leva para a igreja, porque eu quero me preparar para a ministração. Das 4 horas até as 8 horas ele ficou ministrando. Aí fomos comer com ele. Aí ele chegou na casa do seu hospedeiro, foi dormir 00:30. Ele levantou às 9, pronto para estar ministrando aqui de novo. E aí eu fiquei ligando com ele para lá e para cá. Interessante que no processo, ele falava da chateação daquela situação, mas glória a Deus, isso aqui vai ser para o meu bem. Glória a Deus, eu estou cumprindo com o meu chamado. Glorificando a Deus em todo o processo, mesmo que cansado, chateação e tal, ali entregando para Deus aquilo e glorificando a Deus, louvando a Deus.
Eu disse, puxa, você tinha que pedir lá para a empresa aérea lá para te dar pelo menos o almoço, né? Nem pensei nisso. Veste de louvor, um coração curado, ele celebra a sua vida e faz dela uma caminhada prazerosa. Entender a satisfação da vida, entender a satisfação de caminhar com Deus. Deus é aquele que dá sabedoria, conhecimento e Ele dá prazer. Quer ter prazer na vida? Usufrua dessa veste de louvor que Deus tem preparado para a sua vida. Um coração curado tem esta característica. Um coração curado, ele, depois de ser ministrado e tocado, ele recebe uma identidade do carvalho de justiça. Um carvalho, ele fala, é uma árvore, né, com essa figura, é um carvalho, fala de firmeza, longevidade, força, e essa é a nossa identidade, carvalhos de justiça. E todo aquele que se achega debaixo desse carvalho vai encontrar refrigério, vai encontrar sombra, vai encontrar descanso. E um coração curado, ele estabelece e dá abrigo a muitos outros. E todos os que se achegam a ele encontram refrigério e restauração na sua vida. E assim a sua vida, todos que se achegam a você vão encontrar a cobertura que precisam na sua caminhada. Todos que chegam a você vão perceber a segurança. Ele percebe a justiça de Deus se manifestando a seu favor, de amor, de aceitação. E eu preciso aceitar a justiça que vem da parte de Deus, senão não reino em vida. A justiça de Deus, eu preciso absorver ela como uma identidade minha. Eu sou aceito, sou ungido, não por causa de algo que eu consegui estabelecer e agradar a Deus. Para quê? Deus decidiu e eu recebo esse dom da justiça. Diga assim comigo, eu recebo o dom da justiça. A sua identidade é essa, de estar identificado totalmente com Ele como o carvalho de justiça. Um coração curado, ele tem essas características, ele edifica. Toda pessoa que se chega a ele, o coração curado, ele edifica, constrói, traz sentido, significado ao seu próximo. Ele não só edifica, mas ele restaura. O que foi destruído na vida daquela pessoa é restabelecido nela, porque ele chegou, encontrou um coração curado, e esse coração curado cura. E ele renova, quer dizer, o ânimo da pessoa, a coragem de conquista é restabelecida na vida da pessoa. O ânimo do estudo, o ânimo do trabalho, um coração curado, ele tem essas características. Quando você se achega a ele, ele te edifica, te restaura e te renova. Diga, eu quero ter um coração assim. Eu gosto dessa figura aqui porque para mim essa figura, eu até uso ela no meu projeto de vida, na minha visão maior de vida, nos meus relacionamentos. Quero ser que nem um piá, abraçado com os meus irmãos, feliz da vida, porque um coração curado está assim, como uma criança, né? Um coração curado, ele é um sacerdote do Senhor. Interessante, enquanto eu estava lendo aqui, ele fala ali no versículo 5, que outras pessoas vão cuidar dos meus negócios, e eu vou cuidar da casa de Deus, eu vou ser um sacerdote de Deus, vou servir a Deus. Nosso primeiro ministério, ele está voltado para com Deus, para servir a Deus, para amar a Deus, para estar com Ele. Antes de estar com pessoas, o meu primeiro ministério é estar com Ele. E isso que fala do sacerdote. Esse ano que nós estamos no processo de reis e sacerdotes, os sacerdotes, o principal do trabalho dele, como já tenho dito repetidas vezes, é trabalhar a questão do perdão e restaurar o coração das pessoas. Ajudar as pessoas a ter um coração curado. Por isso que muitas vezes nos decepcionamos com os nossos apacentadores quando eles não curam o coração, às vezes nos machucam, isso é mais difícil. E seremos um coração curado, tem um entendimento que ele vive como um servo de Deus, ele vive para ouvir o que Deus diz e fazer o que Deus disse para ele fazer, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja negociando, ele está ouvindo a Deus e executando a vontade de Deus. Um coração curado, ele terá dupla honra, será completo como pessoa, ele terá herança, o entendimento que tudo é dele, como diz a palavra de Deus, a compreensão de tudo que está ao meu redor me pertence, porque pertence ao meu Pai. E aquilo que meu Pai me dá para administrar, eu vou
cuidar, eu já absorvo a herança como um todo. E terei o dobro na terra, quer dizer, eu vou usufruir de tudo o que Deus me dá. Deus me abençoa e eu usufruo. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, diz Provérbios. Pode usufruir toda a beleza que Deus dá, a bênção que Deus dá. Muitas vezes, nós achamos assim que um pastor que anda com um Fusca, que no final do culto todo mundo tem que empurrar para o negócio andar, esse pastor é ungido. Mas se um pastor andar de Land Rover, a gente fica meio desconfiado. E Deus dá níveis diferentes para cada um. E quando eu tenho um coração curado, eu me alegro. Porque a pessoa está usufruindo. O pastor Pio, ele anda de Land Rover. E aí nós estávamos lá na polícia, ele disse, o outro lá pegou meu carro e me deu esse aqui. Ele disse, puxa, que bom, Pio. Você viaja tanto por aí. Glória a Deus que você pode ter esse carro. Posso ficar também chateado com ele. Deus, por que o senhor dá para ele e não dá para mim? Ou eu posso me alegrar com ele. E ser abençoado junto com ele. Quando eu vejo ele com aquele carro, puxa, que bom que Deus abençoe a vida dele. Quando ele prospera, eu prospero também. Um coração curado, ele usufrui, vai ter isso na sua vida. Dupla honra, uma pessoa completa. Vai usufruir da herança que tem, tudo. Ele vai entender que tudo que está ao seu redor é dele. E ele vai ter o dobro na terra. Vai usufruir de tudo o que Deus lhe dá e ter satisfação. Um coração curado, ele terá perpétua alegria. Interessante quando ele diz aqui perpétua, né? Uma constância. Assim, não só de vez em quando, não só ter altas e baixas. Uma alegria perpétua, constante. Um coração curado, ele terá essa identificação. As outras pessoas vão dizer, eles vão olhar para as nossas famílias e vão dizer, puxa, que família abençoada. Eu quero ter uma família assim. Essa é sua herança, isso é seu. A sua família é uma família abençoada. Diga assim de plenos pulmões, a minha família é bendita do Senhor. Uma família feliz é o céu antecipado na terra. Uma família destruída é um inferno na terra. Agora, a nossa herança é usufruir o céu aqui na terra e fazer com que outras pessoas também usufruam este céu. Amém? Somos curados para curar. Assim é um coração curado, com estas marcas. E hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de perceber isso. E de ver isso na sua vida. Se veja assim. Coloque o seu nome em cada um desses versículos. Leia ele na primeira pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Eu sou um carvalho de justiça. Minha família será reconhecida como família bendita do Senhor. Fale das coisas desse texto aqui em primeira pessoa. Memorize ele, releia ele durante a sua semana. Mergulhe nisso, nesse entendimento e visualize isso. Enche os seus olhos com isso. Enche os seus pensamentos com isso. Olhe para aquilo que Deus olha e para onde que Deus está olhando com a sua vida. Focalize nisso. E as coisas para trás Ele vai resolver, vai curar, vai libertar. E você vai caminhar livre, feliz, abençoada. Usufruindo o favor dEle. Mas eu não estou vendo ainda isso. A fé, ela crê nos fatos da palavra de Deus. Ela crê, ela expressa convicção em relação àquilo que está diante dela. Não o que está no passado. A fé, ela é para frente. Né? Herman, a gente ia para Frentex, a gente dizia. Né? Faz tempo, uns 300 anos aí. É focado no projeto de Deus. O projeto de Deus é esse para a sua vida, para a sua família, para os seus relacionamentos, para o seu casamento. Pega essa palavra e comece a falar. O Espírito do Senhor está pairando sobre a sua vida. E quando você libera a palavra, o Espírito Santo começa, é isso mesmo. Concorda lá com o céu que nós liga aqui na terra, que nós ligamos aqui na terra.
Vá falando, concordando com os céus. E se for necessário falar 3.000 vezes, fale 3.000 vezes. Mas tenha a visão clara de um coração curado. Espero que o Espírito Santo tenha preparado o teu coração para isso. E nesses 40 dias, a estar falando sobre isso no seu coração. Sabe o que vai acontecer amanhã de manhã? Ou talvez aqui no estacionamento, não sei. É que uma situação oposta a essa vai se aparecer. Um sentimento oposto a isso que está sendo dito aqui, de alegria. De repente vai aparecer uma tristeza, uma coisa difícil que possa acontecer. E aí? Focada. Isso vai contribuir para o meu bem. Glória a Deus. Deus é bom. E Ele vai me ajudar a superar e a vencer. Não há impossíveis para o meu Deus, porque a palavra dEle vai se cumprir na minha vida. O meu coração é um coração curado. E se for para o grupo familiar e Deus começar a fazer assim... Está doendo, Deus, mas vamos lá. Sim, Deus. Não feche o seu coração quando Ele está começando a abrir. Nós fomos ministrados há umas semanas atrás aqui, em novembro, quando falamos sobre relacionamentos. Ou foi agora já em começo de fevereiro. Que quando eu sou confrontado, meu coração vem para fora. Vai fazer um curso do Veredas Antigas, vai fazer um curso do Aliança, que também vai acontecer daqui a pouco, tratamento de casais, e lá tem uma lição que diz assim, quando tem um choque, oba, oportunidade de cura. Porque quando tem um confronto, o meu coração faz assim, e de repente quando eu escondo ele de novo, e não tem o que abra ele, alguém vai ter que dar um... Bom. Aí, oportunidade. Então, se acontecer uma coisa difícil, contrária a essa palavra essa semana, diga sim. Isso, entendeu? Vamos lá. Aconteceu uma coisa difícil e... Deus, cura, trata meu coração. Eu explodi aqui nessa situação. Por que eu explodo? Por que vem isso, Deus? O Senhor me estabeleceu com um coração curado. E eu quero essa minha cura. Eu não quero ficar explodindo a torta direita. Por que eu fico ansioso, Deus? Por que essa tristeza? Deus, é uma oportunidade para o Senhor me curar. Encare essa semana e observe um pouquinho, porque o Espírito Santo ele usa essas palavras, daí ele vai aplicar agora no dia a dia, vai instrumentalizar no dia a dia, nos dar a oportunidade de curar, você que tem um coração curado, a curar o outro, a chegar-se junto dele consolando, trazendo cura para ele. Esta é a nossa chamada nesses dias, permitir que o nosso coração seja curado. A campanha Perdoe, ela tem muito mais a ver do que simplesmente dizer eu te perdoo. Ela tem a ver com a cura do coração. Isso é precioso. É tremendo isso. Amém, queridos? Você que veio hoje aqui e disse assim, eu vou para a igreja, mas eu vou lá porque eu quero ter um encontro com Deus. Eu estou precisando de Deus na minha vida. Parabéns, você chegou no lugar certo. Hoje é o dia da sua cura, de você experimentar todas essas coisas que está aqui na palavra de Deus. De você usufruir disso na sua vida. Há um processo que nós precisamos entrar, sim, mas eu preciso dar um primeiro passo. Se eu não dou o primeiro passo, eu nunca vou encontrar. E o primeiro passo é eu abrir o meu coração e dizer, Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Vamos orar, fazer essa oração e convidar ao Senhor Jesus? Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Deixe as suas coisas na cadeira. Feche seus olhos, por gentileza, para se concentrar. Diga assim, querido Pai Celestial. Muito obrigado que o Senhor me ama. E eu abro o meu coração para o seu amor. Eu recebo o seu perdão. E eu perdoo a todos aqueles que me ofenderam.
Senhor Jesus, entra na minha vida. Entra na minha família. Escreve uma nova história. O Senhor conhece o meu coração. Cura esse meu coração. Em nome de Jesus, Pai. Encha minha vida do seu amor, da sua paz e da sua alegria. E eu quero lhe servir todos os dias da minha vida. Em o nome de Jesus. Amém? Amém.